Muito bem, queridos, a graça e a paz do Senhor. Estamos voltando a mais um devocional, direcionado para a lição 2, ao qual nós estamos estudando, o 19º livro da Bíblia, o livro de Salmos, e que tem título a lição O Caminho do Ímpio e do Justo. Nós verificamos, irmãos, que nos devocionais todos eles têm uma direção para a juventude, mas nós adultos e idosos temos que também aderir a esse ensinamento e praticá-lo e vivê-lo para o nosso bem, para o nosso futuro, o nosso futuro junto ao nosso Deus. E o título da nossa devocional é A Vontade de Deus. E o texto estabelecido se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, um texto muito conhecido que diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, o que a gente pode entender e estabelecer é que quando Deus criou, lá em Gênesis tudo, Deus sempre usou a palavra, até chegar o momento de criar a sua maior e melhor criação, que foi o ser humano. E aí Deus mudou completamente o modo de agir, porque existia algo especial. Ele queria nos fazer com as próprias mãos. E aí Deus pega o barro, prepara, molda e estabelece o homem. E aí Deus sopra o Espírito. E aí nós nos tornamos alma vivente. Essa vontade de Deus de nos fazer com as suas próprias mãos é um grande exemplo para que nós entendamos o que é que significa essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E quando estamos agora estudando o livro de Salmos, nós entendemos que este livro é um livro poético, com 150 poesias escritas e que são escritos que tratam da emoção, da nossa condição sentimental, emocional, diante de nossos erros, diante das nossas necessidades e principalmente da nossa forma de adorar a Deus. Querido, o livro de Salmos é uma coletânea de poesia hebraica inspirada pelo Espírito Santo. Descreve a adoração e as experiências espirituais do povo de Deus no Antigo Testamento e que nós trazemos hoje, para que nós também possamos viver essas experiências. E quando a gente olha o título da lição, trata de um caminho a ser seguido, um caminho que todo ser humano passa, e para se chegar a uma vida próspera, nós precisamos, em primeiro lugar, colocar em prática esse primeiro verso, esses primeiros 6 versículos que norteiam a nossa vida. Mas o que seria essa vontade de Deus? O que é que nós precisamos fazer para experimentar? O texto diz: há uma essência, há algo essencial para que nós possamos realizar e viver, que é ter uma mente renovada. Faço mais uma pergunta: qual é a vontade de Deus e como devemos alcançá-la?
Aqui nós temos o Salmo 40, verso 8, que diz: tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. O salmista, lá no verso, na poesia 143, Salmo 143, versículo 10, ele diz: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, que o teu bondoso Espírito me conduza por terreno plano. Por esse caminho, queridos, que nós temos que trilhar aqui, renovando e vivendo inconformadamente com o mundo. O próprio Salmo 74, 10, ele faz uma pergunta: até quando o adversário irá zombar? Ó Deus, até quando o escarnecedor vai zombar, ó Deus? Será que o inimigo blasfemará o teu nome para sempre? E aí vem a pergunta: será que nós vamos nos conformar, tomar a forma com este mundo, irmão? Salmo 119, em 3 versículos, se a gente junta esses versículos, nós vamos entender como o salmista, ele vivia no mundo blasfêmico e que isso trazia um forte sentimento de revolta no seu coração. E os textos vai dar esse entendimento. Veja o que o texto diz: fui tomado de ira, uma ira tremenda, por causa dos ímpios que rejeitaram a tua lei. Rios de lágrimas correm dos meus olhos, porque a tua lei não é obedecida. Com grande desgosto vejo os infiéis que não obedecem a tua palavra. Queridos, 3 sentimentos sequenciados em que o salmista expõe a sua não conformidade com o mundo no qual ele vivia. Primeiro, ele está irado tremendamente. Segundo, ele chega às lágrimas. E em terceiro lugar, ele sente desgosto por esses infiéis. Queridos, na carta de Paulo à igreja de Corinto, 1 Coríntios 10, 6, Paulo exorta a igreja que vivia num tempo abraçado com a impiedade. Porque ele diz: essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 17, assim eu lhes digo, e no Senhor insisto. Veja a expressão: eu insisto, que não vivam mais como gentios que vivem na inutilidade de seus pensamentos. Meus amados, eu quero que você se instrua. Pega essa instrução de Paulo. E é uma instrução valiosa acerca da vontade de Deus. Não se amolde, não tome a forma do padrão deste mundo, mas vamos transformar a nossa mente sempre na busca de que essa vontade de Deus, que é agradável, que é perfeita, ela nos alcance. Porque, queridos, não se deter, não andar segundo o conselho dos ímpios, porque as ações dos ímpios, elas não são inspiradas em princípios divinos, mas são mundanos, maldosos e astutos. Não se detêm no caminho dos pecadores. São aqueles que não adotam suas linhas de comportamento. Caminho em hebraico quer dizer o modo de vida e de conduta. Quero fechar esse devocional trazendo que a terceira carta
de João, no versículo 11, ele traz algo fantástico. Quando ele diz: amado, não imite, aleluia, o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus. Aquele que faz o mal não viu a Deus. Então, o texto ele é duro, mas é real, porque ele fala de uma aderência. Quem se adere ao mundo pega a forma do mundo. Então é tempo de nós mudarmos a direção da nossa vida para assim chegar naquilo que Deus quer colocar à nossa disposição, que é a sua vontade. Então precisamos viver inconformado com esse mundo e nos conformando com a palavra. Eu quero orar por você. Senhor, nós te agradecemos pela vida daqueles que estão escutando esse devocional. Que ele atinja o coração para nós alcançarmos mudança de rumo e entrarmos nesse caminho aqui de conduta para agradar a Ti e podermos receber o privilégio das benesses da Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Aguardamos os nossos irmãos na nossa série de segunda-feira para estudarmos a lição 2, que trata de o caminho do ímpio e do justo. Fica na paz do Senhor, em nome de Jesus.